1 Reis, capítulo 13. Nós vamos ler até o 22, do 1 ao 22. Amém? Diz assim: Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá, e se derramará cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora o favor do Senhor, teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da sua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho de onde viera. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. Contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: Por que caminho se foi? Mostraram os filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: Albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento, e ele montou, e foi após o homem de Deus, e achando sentado debaixo de um carvalho, ele disse: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondesse: Eu mesmo. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem comerei pão, nem beberei água contigo nesse lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: Ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele: Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: Não comerás pão, nem beberás água, e o teu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. Até aí. Então, o que está acontecendo aqui nesse momento? Vou explicar um pouquinho do contexto do que está acontecendo, o que esse profeta estava fazendo lá. Então, a gente tem que voltar lá atrás, quando Davi era rei. Davi, ele tem uma vida reta diante do Senhor, e o Senhor faz uma promessa para ele: daqui em diante, sempre um sucessor teu estará como rei, estará governando. Então o Senhor tinha feito essa promessa para ele. Então Davi morre, vem Salomão, e Salomão começa muito bem. Ele pede sabedoria, ele constrói o templo, e ele começa a ter uma vida com o Senhor ali muito boa. Só que o Senhor, ele tinha dado uma direção ao seu povo, e a Salomão incluso, que eles não casassem com nenhuma mulher estrangeira. Eles não podiam casar, inclusive Salomão.
não era para casar. Por quê? Porque as mulheres fariam com que o coração desses homens se voltasse em adoração de deuses falsos, voltasse para a idolatria. Então, por isso que o Senhor disse, não case com mulheres estrangeiras. Isso valia para o povo e valia para ele também. Salomão sabia disso, tanto que em 2 Crônicas 11, nos diz que ele constrói um palácio e coloca a sua esposa egípcia para morar lá. E ele diz assim, porque ela não ficaria no palácio de Davi, pois onde a arca do Senhor entrou era lugar santo. Então ele sabia que aquela mulher não podia ficar no lugar onde a arca do Senhor tinha ficado, onde o lugar era santo. Então ele sabia que ele estava errado, ele sabia que ele não estava seguindo ali o que o Senhor tinha falado para ele. Então ele constrói um palácio à parte e coloca a sua esposa para morar lá. Muito provavelmente pelo seu modo de agir, pelo jeito que ela adorava, pelas práticas de adoração que ela seguia. A gente sabe que esses falsos deuses têm uma prática de adoração diferente, né? Muito difícil, né? Alguns até com sacrifício de pessoas, de crianças. Então, Salomão, sabendo disso, ele não deixa que sua esposa fique nesse palácio. Então ele cria outro para ela. Então, na época dos reis, se a gente for parar para estudar, para poder pensar, os reis eles tinham esse costume de fazer aliança. Eles faziam aliança com outros povos e isso se dava por conta de casamento. Eles faziam isso porque fortalecia o seu próprio reino. Fortalecia o reino, fazia aliança de paz e caso tivesse alguma guerra, alguma coisa, seriam 2 reinos batalhando pelo poder de um só, né? Um protegendo o outro. Então eles costumavam fazer isso. A palavra nos diz que Salomão ele tinha 1000 mulheres. Dessas 1000 mulheres, 700 eram princesas e 300 eram concubinas. Então, se são princesas, são filhas de rei. Se são reis, são lugares que possivelmente entrariam em combate com Salomão. Então, Salomão ele faz aliança, no mínimo, aí, com 700 lugares. E trazendo essas mulheres de outros deuses. A Bíblia nos diz que é de Moabe, de outros lugares que adoravam deuses errados. Então, o que ele fazia? Ele fazia as alianças de paz para que ele se fortalecesse. Ele não confiou que Deus traria a segurança que ele precisava. Ele se valeu dos seus artifícios, fazer essas alianças. Então, o que chama a atenção? Num primeiro momento, Salomão traz essas mulheres e ele não deixa nem que ela fique no palácio. Ele bota ela num palácio à parte. Só que depois, o que ele faz? Ele permite que essas mulheres comecem a adorar os seus falsos deuses no meio do povo. Depois que ele só permite, ele cria lugares de adoração para essas mulheres, para que elas pudessem adorar os seus falsos deuses. Então, o que começou com uma aliança de paz, se tornou, ele somente deixou, depois ele estava criando lugares de adoração, e depois ele estava adorando esses falsos deuses junto com as mulheres. Então, ele foi se perdendo aí no meio do seu processo, no meio da sua vida. Então, o que eu aprendo com isso? Eu leio aqui e eu fico com isso na mente. Me chama a atenção que o pecado na nossa vida ele pode começar com algo que você somente está tolerando. Você só tolera. Ele virou para as mulheres e falou assim, não sou eu que estou adorando, é elas. Para mim está tudo bem. Então ele só tolerava. Mas e depois o que aconteceu? No final ele estava adorando esses falsos deuses, ele estava com práticas totalmente erradas e afastadas do Senhor. Então nós precisamos ficar atentos às coisas às nossas voltas e ficar atento, ciente, olhando, porque o Senhor certamente vai nos apontar algo que o coração dele não se agrada. E às vezes até que a gente se incomoda também. E se a gente não tirar isso, a gente pode se acostumar com isso como ele se acostumou. Então, se a gente for parar para pensar, o ser humano ele tem uma capacidade muito grande de adaptação. Se a gente for pensar, tem lugares que não tem saneamento básico, que o esgoto é aberto, por exemplo. Então, se a gente passa por esses lugares, a gente não consegue nem ficar, porque o cheiro é impressionante, a gente não consegue, porque a gente não está acostumado com isso. Mas as pessoas que moram ali já não sentem mais o cheiro, elas estão acostumadas. Então, a gente se acostuma com coisa ruim também. Então, essas coisas que a gente precisa retirar da nossa vida, a gente precisa realmente tirar, cortar na raiz, porque pode ser que a gente se acostume com isso e que a gente entre naquele lugar de, não tem nada a ver, não pega nada. A gente realmente, o Senhor apontou, tem incomodado o nosso coração, que a gente retire antes, que a gente não faça como Salomão fez aqui, de ir se perdendo devagarzinho. A gente fique atento nisso. Então, voltando aqui, o Senhor está levantando um profeta para falar com Jeroboão, porque Salomão havia se perdido nessa adoração. Então, o que aconteceria a partir desse momento? Quando o profeta fala com Jeroboão, você vai ficar
governando sobre 10 tribos. E pela promessa que eu fiz a Davi, os descendentes dele vão ficar com Judá e Benjamim. Então, Jeroboão já sabia que ele ia governar. Salomão, ele sabe disso. Alguém conta para Salomão e Salomão começa a perseguir Jeroboão e ele tem que fugir, ele corre. Ele foge para o Egito e fica lá, até que Salomão morre. Então, quando Salomão morre, pela linha de sucessão, o seu filho Roboão seria o rei. Só que o Senhor já tinha falado com Jeroboão que ele ficaria com 10 tribos. Então, Jeroboão, ele volta do Egito, volta para Israel, e o povo, ele vai conversar com Roboão, que é o filho de Salomão, no caso. Pede para ele diminuir um pouco a questão de impostos, tirar um pouco do peso da mão, que o seu pai tinha pesado muito em relação a isso. Então, Roboão se aconselha com os mais velhos. Os mais velhos realmente falam para ele, realmente, teu pai estava pesando muito na mão, tira um pouquinho a mão, faz a vontade do povo, traz o povo para você, fica amigo do povo. Ele vai se aconselhar com os mais novos. E os mais novos dizem, não, que é isso? Pesa mais a mão ainda. Se seu pai era pesado, pesa mais. Fala para eles que seu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do seu pai. Pega pesado. Não deixa não, porque senão o povo não te respeita. O que Roboão faz? Ele vai desses jovens, né? Vai nesse conselho errado. Então é outra coisa que a gente pode aprender e trazer para a nossa vida. Que a gente precisa se aconselhar com pessoas sábias e que estão alinhadas com a vontade do Senhor. Se aconselhar com pessoas que sempre te elogiam, estão sempre batendo nas suas costas, sempre falando que você está certo, mesmo quando você está errado, só vai te levar para um caminho de soberba e perdição, assim como aconteceu. A palavra do Senhor em Provérbios 27:17 diz assim, como o ferro com ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Então ferro afiando ferro, vai gerar atrito, vai dar barulho, não vai ser fácil. Ele não falou para você afiar a faca com manteiga, é ferro no ferro. Então assim são os amigos verdadeiros que estão perto da gente, que nos aconselham, nos exortam, nos chamam a atenção. Esses são os verdadeiros amigos. Quem está do seu lado, que só bate nas suas costas, te elogia quando você sabe que está errado, provavelmente não são seus amigos. Então, ser confrontado em atitudes erradas, ele pode gerar um arrependimento, pode gerar um aprendizado, e a gente tem que estar também ciente a isso, ter um coração ensinável. Então, voltando aqui para a história, o cenário aqui já está estabelecido. Quando Roboão pesa a mão de impostos sobre o povo, há uma rebelião, o povo se revolta, e aí há a divisão do reino. Então fica Roboão com o reino de Judá e Benjamim, porque ele era parente, sucessor lá da família de Davi, e Jeroboão, que foi levantado pelo Senhor, ele começa a governar outras 10. Então aqui há a divisão do reino. Então, com a divisão do reino, o que acontece? Jerusalém, que era a capital, onde as pessoas louvavam, adoravam o Senhor, ofereciam seus sacrifícios, ele fica em Judá. Então, essas 10 tribos tinham que sair da sua nação, ir para o reino do sul, chegar em Jerusalém para poder fazer essa adoração. Então, Jeroboão, que foi levantado pelo Senhor para governar sobre 10 tribos, não confia no Senhor. E ele começa a pensar, se o meu povo começar a ir para Jerusalém e voltar a cabeça para Roboão, como eu fico? Vou perder meu lugar. Então Jeroboão, ele faz lugares de adoração em lugares que não eram corretos, que não era Jerusalém, e ele chega a criar 2 touros de ouro, e fala para o povo, adora aqui, adora esses 2 touros de ouro, porque eles são os deuses que tirou você do Egito. E o pessoal começa a adorar ali. Jeroboão também faz uma outra coisa que não agrada o Senhor, ele coloca sacerdotes nos templos que não são da tribo de Levi. Então ele começa uma linha de idolatria, e começa a colocar 10 tribos do Senhor para um lugar de idolatria, virando as costas para o Senhor e adorando deuses que ele mesmo fez, tendo sacerdote que não era da tribo que o Senhor tinha levantado. Então aqui a gente começa a entender por que o profeta foi falar com Jeroboão, o que Jeroboão fez. Então o profeta, ele sai de Judá, vai a Betel, onde Jeroboão está, e ele começa a confrontar Jeroboão. Ele chega no rei das 10 tribos e começa a falar, você está errado, o Senhor vai derrubar esse templo, esse lugar não é o lugar certo de adoração. Então ele começa a condenar as atitudes de Jeroboão. Jeroboão podia simplesmente se arrepender, mas o que ele faz? Ele levanta a mão e diz, prendam esse homem. Da mesma forma que ele estende a mão,
a mão dele seca, ele fica parado. E ele se desespera, porque ele manda prender o homem e o braço dele ficou seco, parado naquela posição. Então o que ele faz? Ele chama o profeta de volta, pede o profeta para orar, para que o braço dele retorne, e assim é. O profeta ora ao Senhor, o Senhor tem misericórdia, o braço de Roboão volta. Roboão se arrepende? Não. Então Roboão chega para esse rapaz, para esse jovem profeta, e diz: vem comer comigo, come na minha casa, você vai se fortalecer, você vai comer. Então esse jovem profeta, certo do que o Senhor tinha falado para ele, sabendo que o Senhor tinha o levantado, tinha falado com ele, ele diz: nem que você me dê metade do seu reino, eu vou embora. O Senhor disse para eu não comer nesse lugar, para eu não beber água nesse lugar. E assim ele faz. Ele pega seu caminho de volta para casa. Então a palavra está nos dizendo aqui depois que existe um velho profeta na cidade, um homem mais velho. Então tem o jovem profeta que veio de Judá e foi falar ali com Roboão, com Jeroboão, voltando para casa. E tem um velho profeta na cidade que escuta o que esse jovem profeta fez. Então a palavra nos diz que ele pega o seu jumento, sela o jumento e vai atrás do jovem profeta para poder falar com ele. E ele chega para esse jovem profeta e diz assim: vem à minha casa, vem comer comigo. E o profeta mais uma vez: não, eu estou certo no que o Senhor me disse. O Senhor me disse para eu não comer nesse lugar, para eu voltar por um caminho diferente. E até aí ele estava certo, até aí ele estava seguindo o que o Senhor tinha dado para ele. Só que esse velho profeta diz assim: me apareceu um anjo e ele me disse para chamar você para ir lá para casa. E o homem acredita. Só que a palavra do Senhor está dizendo aqui que ele estava mentindo. Outra coisa que diz a palavra do Senhor aqui é que esse velho profeta, ele engana, né? Ele faz toda aquela história que o anjo veio e falou com ele. E o jovem profeta, o que ele faz? Faz sentido. O homem diz que é de Deus, então eu vou. E esse jovem profeta vai para a casa desse homem velho, aceita o convite e vai para lá. Então, outra lição que a gente pode tirar, o que eu posso aprender com isso? A gente precisa se manter firme no direcionamento que Deus nos dá. Não importa que pessoas alheias ou estranhas venham falar com a gente tem que estar firme no que o Senhor falou para a gente. Uma profecia, ela vem para confirmar algo que o Senhor já falou com você no secreto, ela não vem te apresentar nada novo. Então, se alguém vem falar com você dizendo que é de Deus, Deus tem te falado algo, você tem que buscar o Senhor para Ele confirmar isso. Então, esse homem, ele não faz, ele confia cegamente naquele homem velho, naquele velho profeta, e vai para a casa do homem, contrariando uma vontade do Senhor. Esse jovem profeta, ele valida mais a palavra desse homem do que o direcionamento que Deus tinha dado para ele. Então, afinal de contas, fazia todo sentido, né? Ele estava viajando, ele estava com fome, estava com sede, e chega lá um homem falando que é de Deus. Faz sentido. Só que a gente sabe que o Senhor, ele não trabalha com lógica humana, ele trabalha da forma que ele trabalha. Nem sempre a gente vai entender. Então, no meio da refeição, esse jovem profeta, ele é confrontado. O Espírito Santo vem sobre esse homem mais velho, e dá uma palavra ali para ele, falando que, você me desobedeceu e você vai morrer. Então, nós vemos nos capítulos posteriores que realmente esse jovem, quando ele está no caminho para casa, ele morre. E a palavra nos diz que esse homem velho, ele chora, ele vai lá pegar o corpo do homem, ele enterra esse homem no seu próprio sepulcro, ele honra o corpo do velho, desse profeta mais novo, com tudo que ele tem, e ele fala para os seus filhos: me enterra aqui, junto com esse homem. Então a gente entende aqui, por essa honra que ele faz, ele não fez de maldade, ele não fez de propósito para ele chegar para Jeroboão e falar assim: o profeta está morto, o profeta que falou algo para você. Em nenhum momento a Bíblia nos diz isso. Então, aqui é o que eu entendo, é o que eu li e entendi o Senhor falando no meu coração. A Bíblia nos diz que esse homem velho, ele era profeta. Não estava falando que ele era um falso profeta ou ele se fingia de profeta. Está dizendo que era um velho profeta. Então, se ele era um velho profeta, ele realmente servia ao Senhor. O profeta, ele tinha a função de ouvir do Senhor e comunicar ao povo. Então, se a Bíblia nos diz que ele era um velho profeta, ele fazia isso. Pelo menos no passado ele fazia. Ele anunciava. Então, o que eu entendo? Que provavelmente esse velho profeta, ele estava longe do Senhor há muito tempo. Que ele já não ouvia a voz do Senhor. Da mesma forma com Eli,
que Samuel vai no quarto de Eli e fala: você está me chamando? Ele diz: não, volta a dormir. Demorou para que Eli entendesse que era o Senhor falando com Samuel. Por quê? Porque ele não ouvia a voz do Senhor há muito tempo. 1 Samuel 3 diz assim, a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias e as visões não eram frequentes. Então ele tinha desacostumado com a voz do Senhor. Eu entendo que aconteceu essa mesma coisa com esse velho profeta. Então, no meu entendimento, esse velho profeta, ele queria se alimentar das vivências e experiências que esse rapaz novo, esse jovem profeta, ele estava tendo. Ele queria se lembrar de como era bom quando Deus falava com ele. Ele queria lembrar o quanto o Senhor falava com ele no passado, já que ele era um profeta. Então, quantas vezes a gente não pode ficar nessa situação de se alimentar, buscar palavras de outras pessoas, para que a gente tenha uma ilusão de que está se alimentando? Nessa época aqui, a gente sabe que não é o tempo da graça. O acesso era diferente. Só que hoje o tempo é outro. Hoje nós temos acesso. Então, hoje nós temos acesso ao Pai, e terceirizar essa busca do Senhor, ela é diminuir o sacrifício que Jesus fez por nós. A gente precisa entender isso, que diminuir o que o Senhor fez por nós é negligenciar o meu lugar de busca, que me foi conquistado por Ele. Antigamente a gente sabia que não era assim. Então eu coloquei aqui 3 pontos de reflexão em relação à nossa busca e intimidade com Deus. Eu contextualizei isso tudo aqui para mostrar que um homem que tinha muita intimidade, chamado de profeta, perde a sua intimidade no meio do caminho. Um homem chamado de jovem profeta, usado pelo Senhor, com tamanha unção, que vai falar como rei, com tamanha autoridade assim, dá uma ordem ali, falar que ele está errado, cheio de Deus, mas que mesmo assim prefere ouvir uma voz alheia do que a voz do Senhor. Então, montando esse panorama, a gente vê que é buscar o Senhor. Um perdeu o seu contato ao longo do tempo, e o outro, mesmo ouvindo, preferiu ouvir voz externa. Então, eu separei aqui 3 pontos para que a gente reflita, para que a gente entenda se a gente está no lugar certo buscando intimidade com o Senhor. Então, o primeiro que eu coloquei aqui é: não diminua o sacrifício feito por Jesus na cruz. Não diminua o sacrifício feito por Jesus na cruz. No Antigo Testamento, só o sacerdote ele podia entrar no Santo dos Santos, e uma vez por ano só. E eu anotei algumas coisas aqui que Arão precisava fazer. Ele precisava de um novilho para a expiação dos seus próprios pecados. Ele precisava estar vestido com uma túnica santa de linho. Ele precisava de 2 bodes, um para a expiação dos pecados e um para o holocausto. Então, um era para queimar e o outro, ele ia para o deserto levar os pecados do povo. Ele precisava de um incensário com as brasas do altar na mão. Não era outra brasa, era a brasa do altar. Ele precisava estar com os punhos com incenso aromático. Então, quando ele entrava ali na presença, ele pegava esse incenso, colocava sobre o fogo, e aquela fumaça o escondia da presença do Senhor, para que ele não fosse consumido. Isso não é tudo que ele fazia, isso é só uma parte. Depois vocês podem ler Levítico 16, que ele aponta tudo o que Arão fazia para entrar na presença do Senhor uma única vez no ano. E hoje, pelo sacrifício feito por Jesus na cruz, nós somos chamados de filhos. Nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos e ter uma vida com o Pai. Jesus, ele restaurou a nossa comunhão com Deus e nós temos acesso. A gente não precisa fazer tudo que Arão fazia, a gente tem acesso a Ele. E a gente, por qualquer coisa, a gente deixa de buscar o Senhor. Por preguiça, por desânimo, por cansaço, por prioridades erradas. Por qualquer dessas coisas a gente tem negligenciado esse lugar aí de estar perto do Senhor. Para pensar, irmãos. Olha o que Arão fazia. Todo o processo. Se ele não fizesse dessa etapa, ele seria consumido. Uma única falha e ele seria consumido. E a gente
com esse acesso livre e a gente negligencia. Se a gente não valoriza estar na presença do Senhor, nós estamos negligenciando o sacrifício feito por Jesus na cruz. Ele conquistou para nós na cruz. Então, se eu não utilizo isso, eu estou negligenciando e diminuindo o que Ele fez por mim. A palavra nos diz que o véu se rasgou. O véu se rasgou, mas foi de cima para baixo, não foi de baixo para cima. O que eu entendo com isso? O Senhor rasgou o véu com a sua própria mão e disse assim: vem, eu estou disponível para você. O véu não rasgou de baixo para cima, como se a mão de um homem pudesse fazer aquilo, rasgar aquele véu que protegia, que te impedia de ir no Santo dos Santos. O Senhor rasgou com a sua própria mão. Você tem noção disso, irmão? O Senhor rasgou e disse: vem, eu estou disponível para você. Hoje a gente pode ter uma vida com o Senhor, porque Ele fez isso. Um segundo ponto que eu anotei: a gente não pode terceirizar a busca do Senhor. Ninguém pode fazer isso por mim. Ninguém pode fazer isso por você. A palavra do Senhor, ela nos direciona a ingerir alimento sólido, que é a palavra de Deus, as suas revelações. Eu não consigo me manter nutrido e saudável apenas vendo pessoas se alimentando. Eu vejo alguém buscando, eu vejo alguém orando, eu vejo alguém pregando, eu vejo alguém trazendo uma palavra. Isso não me alimenta. Se a gente for trazer um paralelo para o natural, se a gente para na frente de uma janela do restaurante e vê as pessoas comendo lá dentro, sua fome não vai ser saciada por isso. Você continua com fome de ver as pessoas comendo. Você não vai ficar saciado, você não vai ficar nutrido. Eu preciso comer para me manter vivo. Meu corpo, ele precisa de nutrientes para que eu possa ficar de pé. Da mesma forma, o meu espírito precisa comer. O meu espírito precisa da palavra de Deus para que eu consiga ficar de pé. Se eu não me alimentar da palavra, se eu não tenho esse alimento sólido que me sustenta, espiritualmente falando, eu não vivo de pé. Eu não consigo me sustentar. Então é claro que o Senhor, Ele usa pessoas para abençoar pessoas, Ele usa pessoas para nos dar uma palavra, para nos abençoar, para nos ensinar, mas o Senhor quer que a gente o busque. O Senhor espera que a gente o busque. Ele espera que a gente tenha um relacionamento com Ele. Ele nos fez para isso. Nós fomos criados para ter relacionamento com o Senhor. Para isso nós fomos criados. Então Ele espera que nós façamos isso. Ele espera. Ele espera ter essa relação com a gente. Então, por qual motivo eu chegaria para alguém e falar assim: vai lá no Santo dos Santos, para mim, pega uma porção fresca do que o Senhor tem e vem aqui e me mostra, eu vou ficar satisfeito. Por qual motivo a gente faria isso? Se a gente tem acesso, se a gente pode ir lá no Santo dos Santos, falar com o Senhor, pegar uma porção fresca do que Ele tem me dado, me sustentar com aquilo, posso ter as minhas experiências com Ele e não ver pessoas só tendo experiências. A gente não pode negligenciar esse lugar de busca. Ninguém pode fazer pela gente. Então é muito bom a gente ouvir uma palavra, é muito bom a gente ouvir uma pregação, mas isso não pode nos colocar num lugar de achar que isso basta. Estou ouvindo a palavra, ouvi uma pregação essa semana. Isso não basta. Na escola bíblica a gente tem falado bastante sobre essa busca, sobre esse tempo devocional de estar buscando ao Senhor, de ser confrontado pela palavra, do Senhor estar nos ensinando. Então a gente entende como isso é importante, ter um tempo de busca, ter um tempo ali falando com o Senhor. Nós precisamos disso, ninguém pode fazer. Por mais próximo que a pessoa seja, ela não pode buscar por mim. Eu preciso ir. Nós precisamos ir. E o último ponto que eu coloquei é que a intimidade ela é construída. A intimidade com o Senhor ela é construída, ela não vem de uma hora para outra. Não tem como eu ter intimidade de uma hora para outra. A intimidade ela é um processo. O fato de ser filho de Deus não me faz ser íntimo dele. O fato de ser filho de Deus não me faz ser íntimo dele. A gente sabe muito bem que existem filhos que não são próximos dos seus pais. A gente sabe. Por quê? Porque não tem vida junto.
não tem intimidade. Crer no Senhor também não me faz ser íntimo dele. Só crer no Senhor, porque Tiago 2,19 diz: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então, assim, crer no Senhor e tremer também não te faz ter intimidade, porque os demônios fazem isso. E os demônios não têm intimidade com o Senhor. O destino deles já está selado. Eles são condenados. E eles creem no Senhor e eles tremem na presença do Senhor. Então não é isso que vai fazer com que você tenha intimidade com o Senhor. Nem ser filho e nem ter medo e nem crer nele. Para ter uma intimidade com o Senhor, eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso ter uma vida de adoração a Ele. A gente precisa entender que o nosso Deus, Ele não é um Deus distante. Ele não está inacessível. Como eu disse antes, Ele rasgou o véu e disse: eu estou disponível para você, vem. E muitas vezes a gente pode achar que Deus está longe, e Deus não está. Muitas vezes quem está longe é você. Muitas vezes quem está longe sou eu. O Senhor, Ele está disponível. Ele não é inacessível. Então eu coloquei aqui algumas palavras, alguns versículos que falam sobre Moisés. E interessante que as ministrações da Raquel falando de Moisés, o Senhor também deu alguma palavra para o nosso pastor falar sobre Moisés, sobre essa busca. Então eu creio que o Senhor quer falar algo conosco em relação a isso hoje. Então Jeremias 29:13 me diz assim: vocês me buscarão e me acharão quando buscarem de todo o coração. Então o Senhor está dizendo que se você buscar de todo o coração, Ele está disponível para você. Você vai achar, você só precisa buscar com todo o coração. E agora falando de Moisés, em Hebreus 11, entre o 24 e o 26, nos diz que Moisés ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Então ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a ter todas as regalias que o Egito dava para ele. Ele optou. Então se a gente voltar lá em Êxodo, é nessa ocasião que ele mata um egípcio para proteger um hebreu. Então ele estava no palácio, com uma posição de destaque, muito bem postado financeiramente, sendo respeitado pelas pessoas, mas o que ele faz? Ele abre mão disso tudo porque ele prefere ser perseguido com o povo de Deus do que ficar lá, tendo essas regalias do Egito. Em Êxodo 3, nos conta que Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, e ele segue mais um pouquinho, e ele anda mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e o que acontece? Uma sarça ardente aparece ali para ele, a sarça não se consumia, e o Senhor falou com ele ali. Então a sarça era a presença do Senhor ali falando com ele. Então um homem que anos atrás tinha aberto mão das suas regalias do Egito para ser perseguido com o povo de Deus, agora ele estava tendo a presença do Senhor ali na frente dele. A palavra nos diz que ele desvia o rosto para não olhar para a sarça, com medo. A palavra nos diz também que ele dá certas desculpas para o Senhor. Ele fala assim: não, eu não sou indicado para esse trabalho. Eu não sou indicado para ser o libertador do povo. Eu tenho a fala pesada, eu não consigo. Então, o homem que lá atrás preferiu ser perseguido, agora estava na presença do Senhor, mas estava falando assim: ó, escolhe outro porque eu tenho medo. Em Êxodo 33, ainda em Êxodo, o Senhor fala com o seu povo: ó, vocês são muito teimosos, eu vou dar a terra prometida para vocês, vou mandar um anjo à frente, vocês vão ter a terra, porém eu não vou. Vocês vão entrar na terra, mas eu não vou junto. E o Moisés, que lá atrás deu desculpa e ficou com medo, ele vira para o Senhor e diz assim: se o Senhor não for, não nos faça ir. Olha a intimidade que ele desenvolveu com o Senhor nesse tempo. Em Êxodo 3 ele vê uma sarça e dá desculpa. Em 33 ele fala para o Senhor: se o Senhor não for, não me obrigue a ir, eu não quero ir. Não fazia sentido para ele entrar na terra prometida sem a presença de Deus. O que ele estava falando para o Senhor aqui? Eu quero as tuas bênçãos, mas eu quero mais o Deus das bênçãos.
A gente precisa entender isso, que a bênção é bom. A gente gosta. A gente tem os nossos desejos. Mas o Deus das bênçãos é muito melhor e é muito maior. É isso que Moisés estava falando aqui para ele. Eu quero a bênção da terra prometida, mas eu quero o Senhor mais do que tudo. Moisés desenvolveu. Não foi de uma hora para outra. O mesmo Moisés que em Êxodo 3 vira o rosto com medo de olhar para a sarça, em Êxodo 33 ele diz para o Senhor: por favor, me deixa ver a tua glória. O cara que tinha medo pede para o Senhor: deixa eu ver a tua glória. E o Senhor bondoso que esconde ele na fenda da rocha e fala assim: meu rosto você não pode ver, mas você vai ver um pedacinho da minha glória quando eu passar. Ele viu. Então ele buscou na sua vida com tudo que ele tinha e o Senhor se revelou a ele. Então o Senhor, ele tem nos chamado hoje para esse lugar de intimidade. O Senhor tem nos chamado para esse nível diferente hoje, de conhecimento dele. Ele está disponível para mim e para você, irmãos. Ele está de braços abertos. Ele já rasgou o véu. Ele está esperando que a gente se incomode com esse nível de superficialidade de relacionamento com ele e que a gente mergulhe, para que a gente vá mais fundo no conhecimento dele. Quem é que vai à praia e só fica com o pé na água? Pastor, eu não, né? Mas se tivesse de boa na areia, quem vai à praia e fica só com o pé na areia? Um pé na areia. Não, na areia não, ele vai na água. Pelo menos um pouquinho. Então o que eu trago para a gente? Se eu estou na presença do Senhor, se eu tenho a disponibilidade de mergulhar nele, de ir fundo no que ele tem para mim, por que eu só vou molhar o pé, irmãos? Está disponível. O Senhor, ele tem nos chamado para esse lugar. O Senhor está de braços abertos falando assim: filho, vem me conhecer mais. Eu tenho mais para você. Superficialidade não é o seu lugar. Está disponível. Ele está acessível para você. Que a gente possa entender que o Senhor, Ele tem nos chamado para esse lugar. Que a gente possa entender que está disponível para a gente, que eu possa viver uma vida diferente com o Senhor. Quantos aqui reconhecem que precisam mergulhar mais? Amém? Então o Senhor está te chamando hoje, meus irmãos. O Senhor tem chamado hoje nós como igreja para mergulhar mais fundo no que Ele tem, para ir mais fundo no que Ele tem. Então feche seus olhos nesse momento. Tenha um momento de oração com o Senhor. Fala com Ele que você precisa ir mais fundo, ter esse relacionamento com Ele. Tenha o seu momento de oração com Ele. Fala com o Senhor aí, se souber. Fala como você quer conhecê-lo mais. Tira de superficialidade. Ele tem mais para você e para mim. É disponível. Só depende da gente. Outros só conhecem te ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar.
estar contigo todo dia, na angústia, na alegria, na felicidade, ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não escuto que for a verdade. Passando aqui para falar que terça-feira, às 19h30, estaremos aqui com a reunião dos homens, que está sendo uma bênção. Deus tem falado grandemente aos nossos corações. Você é o nosso convidado. Venha! Graça e paz. Eu venho aqui convidar vocês a estar conosco na terça-feira, às 19h30, para a oração de mulheres. Conto com vocês. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Ó, fazer o convite para toda quinta-feira, às 7h30, o culto de ensino aqui com a gente. Vem, você não vai se arrepender. Graça e paz, passando aqui para convidar você a trazer seu filho à quinta-feira, às 19h30, para o nosso ensino das crianças. Está sendo uma bênção, conta com a tua presença, vem! Ei, jovem, hoje meu papo é com você. Estou aqui para fazer um convite. Venha para nossa classe às 7h30, às quinta-feira, aprender mais sobre Deus. Espero vocês. A Graça e Paz, eu estou aqui para convidar vocês, todos os domingos, às 19h30, o nosso culto com a família aqui. Venha com a sua família para adorar o Senhor.